Bom dia, gente! Vamos lá começar mais um bimestre, né? Nós vamos pro terceiro bimestre. Acabou as férias, acabou a moleza, né? E pra gente começar bem, vamos começar com matemática, claro, né? Então vamos lá. Você vai pegar aí o seu módulo 3, porque nós estamos no terceiro bimestre, tá? Então bem aqui embaixo tem, tá? Módulo 3. E vai abrir aí na página 92, tá? Nós vamos para o capítulo 7, os números decimais, tá? Pensei que você ia voltar para a escola, né? Pra gente matar a saudade. Mas, como você ainda tá em casa, então vai assistir as videoaulas. Então vamos lá, página 92, números decimais. Ele fala aí, ó, do dog alemão, que é uma das 10 maiores raças de cães do mundo. E fala também do Chihuahua, que é esse pequenininho aí, ó, né? Que ele é o menor cão registrado, né? Então, o maior cão registrado, que é o dog alemão, ele tem 111,8 centímetros de altura e 70,3 quilos de massa, né? Ele pesa, o peso dele, 70 quilos, é o peso de um homem, né? E o menorzinho aí, ele pesa 5 gramas, 0,5 quilos de massa e 9,65 centímetros de altura. Muito pequenininho, né? Ele é menor do que o tamanho de uma régua. Pequeno mesmo, né? E na 93 ele faz aí as perguntas, ó. Em sua opinião, o que mais impressiona nas fotografias? Eu acho que as duas coisas, o tamanho do dog alemão e o tamanhozinho do chihuahua. Imagina um do lado, um pertinho do outro, aí um do lado do outro, como é que não ia ser, né? B. O que representam CM e KG no texto? Isso aí nós já aprendemos, né? CM significa o quê? Centímetros. E o KG, quilogramas, né? Ou quilo, como a gente fala, né? Mas o certo é quilograma. C. Qual é a diferença de altura entre os dois cães citados no texto? Então, a altura de um é 118,8 e a altura do outro é 9,65. Você sabe calcular aí para poder ver a altura, a diferença, né? Que ele quer saber a diferença entre um e outro. Quando eu falo que eu quero saber a diferença, a minha conta é de menos. Mas você sabe armar aí essa conta? Né? Porque esse número aí, você prestou atenção, ele tem uma vírgula. Você sabe usar? Você sabe como é que faz o uso dessa vírgula para somar ou para subtrair? Não? Vamos aprender. Então vamos lá. Na página 94, ele vai começar aí, ó, o uso dos números na forma decimal. Além dos números de contagem das frações, também utilizamos outros tipos de números comuns no dia a dia. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto? Observe as situações a seguir. Então, ele tem aí, ó, uma balança, tá? E é uma balança. Vocês estão vendo? Tem dois pezinhos em cima e é uma balança. Depois tem um termômetro e uma calculadora. Se você observar, você vai ver um pontinho aí entre os números. Certo? Ó, na balança tem 130,00, no termômetro tem 36,64 e na calculadora tem 31,87. Esse pontinho aí que aparece é a mesma coisa da vírgula, tá? Os números destacados acima estão escritos na forma decimal. Em que outras situações é possível observar números na forma decimal? Você sabe aí? Nos preços, tá? Se observar o preço aí, você vai ver que tem ou um pontinho ou mesmo uma vírgula, né? Na etiqueta dos preços, quando você vai para o supermercado, no encarte de supermercado, você vê, certo? Você sabe outro aí? Só me lembra agora do preço, né?
Aí ele fala sobre uma curiosidade aí, ó, sobre o crescimento das unhas. Você sabia que as unhas das mãos do ser humano crescem cerca de 3 milímetros, milímetros, já vimos isso, por mês? Já as unhas dos pés crescem mais lentamente, em média 1,5 milímetros por mês. Em 2009, o Guinness, que o Guinness é o livro que publica os recordes, né? Que é o livro de recordes, registrou a medida de 10 unhas que juntas somam 9,85 metros. Fale-me Deus! Para essa medição foram consideradas as medidas de uma mão de cada pessoa. Então ela juntou os 5 dedos de uma mão e os 5 dedos de outra mão juntos, deu esse valor. O recordista nessa medição, na época, foi o indiano Shida Shilal, que tinha 7,5 metros de unha, considerando sua mão esquerda. Imagina a pessoa com 7 metros de unha aqui, como é que ela anda? Como é que ela pega nas coisas? Misericórdia, né? Então, vamos lá, ó. Você vai colocar aí, tá? Tudo que tem números decimais. Será que você consegue fazer isso sem a minha ajuda? Né? Vamos testar aí. Pausa aí o vídeo, responde essa 95 aí, bem rapidinho e volta, tá? Vai. Pronto? Será que você conseguiu acertar? Vamos lá. Para que o esquema fique correto, devemos substituir a peça intrusa. Então, você vai tirar a peça que não está no lugar certo. Aí é como se fosse um dominó, certo? Então, vamos lá, começar aí com 45 centésimos. A primeira pecinha aí tem 0,59, tá vendo? De um lado. Então, como é que a gente vai ler esse número? 59 centésimos, certo? Depois ele vem descendo aí, ó, 5,9. Como é que você vai ler isso? 5,9? Não se lê assim. 5 inteiros e 9 centésimos. Do outro lado tem 9,5. Aí tem 9 inteiros e 3 décimos, ó. Achamos a intrusa, né? A intrusa é essa daí, 9,5. Então, se eu tenho um número 9,5, aqui é a parte inteira do número. Lembram da fração? E depois da vírgula, nós temos os números decimais, certo? Aqui é a parte inteira e aqui é os números decimais. Pode ser só 1 depois da vírgula, pode ser 2 depois da vírgula, ou pode ser 3 depois da vírgula. Vamos colocar assim, certo? Então, se só tem um décimo, se tem 2 números, centésimo, se tem 3 números, milésimo. Se fosse assim, ia ser 9 inteiros e 532 milésimos, certo? Então, você marca aí o xizinho, né, como ele tá pedindo no item A, na peça intrusa. A peça intrusa é onde tem assim, ó, 5 inteiros e 9 centésimos, 9,5, tá? Essa é a peça intrusa. B, qual peça deve substituir a intrusa de modo que o esquema fique correto? Então, a escrita tá certa, 5 inteiros e 9 décimos, porque é o número de cima. Para o número ficar correto embaixo, você ia colocar 9 inteiros e 3 décimos, você ia botar 9,3. Então, você vai desenhar aí, ó, você vai fazer o desenhozinho da peça, tá? Desse lado você escreve, você vai escrever o quê? 5 inteiros e 9 centésimos. 5, dá para entender? Inteiros e 9 centésimos. Você escreve, tá? E, 9 décimos. Olha aí, já 9 décimos. Pensei que era centésimos.
5 inteiros e 9 décimos. E do outro lado da pecinha você vai colocar o 9,3, tá? Porque aí no desenho tem 9,5, mas é 9,3 quando você desenhar aí embaixo, tá? Lembrando de colocar os certinhos. Na página 96, ele já começa aí conhecendo os números, tá? Então, ele mostra aí o material dourado, o material que a gente já aprendeu sobre ele desde lá, acho que do primeiro ano, né? Então, numa figura A, é uma barra, né? E essa barra é dividida em 10 quadradinhos, né? Que são 10 unidades. No item B, nós temos a placa, que é dividida em 100 unidades, 100 cubinhos. E o item C, nós temos o que a gente chama de cubão, né? Que é dividida em vários cubinhos, né? E são 1000 partes, são 1000 unidades, certo? Escreva uma fração para representar a parte pintada de verde em cada figura. Como é que a gente pode colocar aí? Lembrando, né, de frações. Vamos lá. Lembrando das frações. Vou botar aqui as 3, né? Numerador, quem está em cima, denominador, quem está embaixo. O meu denominador, ele vai me dizer em quantas partes o meu inteiro foi dividido. E o meu numerador, as partes que foram pintadas, tá? Então, na figura A, eu tenho a barra. Então, a minha barra, ela é dividida em quantas partes? 10, né? E foi pintada aí na figura, foi pintada quantos quadradinhos de verde? Quantos cubinhos? Só um. Certo? Na figura B, vou botar aqui o desenho, né? Para vocês não se perderem. Na figura B, eu tenho uma placa. A minha placa, ela é dividida em quantas partes? Muito bem, ela é dividida em 100 partes. E aí no desenho foram pintadas quantas? Só uma. E a minha figura C, eu tenho um cubão, né? Meu cubão, que a gente chama no material dourado, é dividido em 1000 partes. E foi pintada quantas de verde? Só uma. Então, tá aí a forma de fração. A fração utilizada para representar a parte pintada de verde em cada figura é chamada fração decimal. Por que que é decimal? Porque, ó, denominador são na casinha do 10, são divisores de 10, né, ó. 10, 100 e 1000, então são números decimais. Chamamos fração decimal toda fração que possui denominador igual a 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, né? Então, aí ele mostra aí, ó, como é que você transforma a fração em número decimal, certo? Nesse instante eu falei o que é que vem depois da vírgula, antes da vírgula e depois da vírgula. Então, para a gente transformar aqui essa fração em número decimal, eu tenho alguma parte inteira? Não. Lembra que quando a gente faz fração com parte inteira, a gente coloca ela aqui, né? Então, eu não tenho parte inteira. Se eu não tenho a parte inteira, ela é o zero. Vírgula, que vai dizer que é a minha forma decimal. Eu tenho quantos zeros? Só um. Então, o 1, ele vai ficar aqui. Certo? Aí ele fala aí, ó, para por extenso, 1 décimo. Certo? O outro é 1 centésimo. Eu tenho alguma parte inteira? Não. Se eu não tenho, é zero. Vírgula, tenho quantos zeros? 2. Então, aqui eu tenho que colocar 2 zeros. Ou 2 números, né? Então, o 0 e o 1. Posso colocar o contrário? Posso colocar primeiro 1? Vamos ver se a gente pode. Posso colocar primeiro 1, depois o 0? Dá certo?
Aqui eu tenho 10. Aqui eu tenho 10? Não, né? Então, não pode ser desse jeito. Primeiro eu tenho que colocar o 0, depois eu tenho que colocar o 1. Por que que eu só tenho um 1? Certo? Então, eu leio 1 centésimo. E no outro é 1 milésimo. Eu tenho quantos zeros? 3. Tem algum inteiro? Não. Então, vai ser 0,001. Posso colocar o 1 primeiro? Será que eu posso? Se eu colocar o 1 primeiro e os dois zeros, eu vou ter 1 centésimo, tá certo? Ou eu vou ter 1 ou eu vou ter 100? Então, aqui está errado, tá? Primeiro eu tenho que colocar os dois zeros e o 1. Por que que eu tenho que saber? Relacionado ao numerador, certo? Agora, se aqui tivesse 100, aí eu poderia colocar o 100 aqui, né? Mas, como aqui é só 1, é só 1, certo? Daqui por diante, denotaremos números na forma decimal simplesmente como número decimal. Página 97. Na imagem a seguir, considere cada figura como um inteiro. Observe como podemos representar o número decimal 2,6. 2 inteiros e 6 décimos. Então, ele está mostrando aí, ó. Ele tem duas barras inteiras e 6 quadradinhos da outra, tá? Então, eu tenho 2 inteiros mais 6 décimos, tá? E no outro exemplo, ele tem uma placa inteira e tem 15 centésimos, né? Tem 15 quadradinhos pintados de 100. Então, se aqui eu tivesse dois inteiros, aqui eu não ia colocar 0, eu ia colocar 2, certo? 2 inteiros e 1 décimo, ok? Então, os inteiros, eles estão sempre antes da vírgula, são os inteiros, e depois da vírgula eu tenho os decimais, tá? Quem é que vai me dizer aqui como é que vai ficar os decimais? Aqui, ó, certo? Se é 10, se é 100, se for 10 é 1 zero, se for 100, 2 zeros, se for 3, se for 1000, 3 zeros, ok? Então, você vai pausar aí o vídeo, vai fazer a 98, a 99 e a 100, tá? Então, bem rápido, você consegue responder isso aí, porque tá muito fácil. Então, pausa aí o vídeo. Vai! Pronto? Conseguiu fazer? Então, vamos lá conferir o que você fez. Na página 98, o número 23 inteiros e 148 milésimos está representado no quadro de ordens e classes a seguir. Então, ele já colocou aí, ó, parte inteira, a vírgula e a parte decimal. Ele quer que você escreva os númerozinhos aí das fichas no quadro. Então, vamos lá. Parte inteira. No 1. Então, vamos botar aqui a vírgula e aqui, certo? Aqui ele tem, fazer o quadro, né? Ixi! Ó, aqui ele tem décimos, centésimos e milésimos. Aqui, ó, é a vírgula. Aqui ele tem unidade, dezena e centena. Não é assim o quadro? Então, vamos lá para o primeiro número. 1, 2, 3, 4. Tem 4 números. Pronto? Tá muito retinho não, mas dá, né, gente? Porque tá torto demais, misericórdia. Pronto. Dá pra escrever dentro. Então, vamos lá. Para o
pro número 1, 2, 3 e 4. No número 1, que é o verdinho, tem 37 centésimos. Então, eu tenho algum inteiro? Não. Então, o inteiro vamos colocar 0. Ou coloca 0 ou não coloca nada, tá? Só um zerinho aqui, para também não ficar sem nada na frente, né? Coloca a vírgula, que ele pede aí para você colocar a vírgula, e colocar o número 37. Aqui fica sem nada porque não tem nada. Não pode colocar o número, tá? Porque se você colocar o 0, vai ficar 370 milésimos. Ele conta o 0 como um número, né? Um algarismo. Então não coloca. No 2 é 5 inteiros e 8 centésimos. Então a gente vai colocar aqui, ó, 5 inteiro, vírgula, 0, 8. 26 inteiros e 4 o quê? Décimos, muito bem. Então, ó, 26 inteiros e 4 décimos. E o número 4, 189 inteiros e 23 milésimos. Então, é 184 inteiros, vírgula, 0,23. Tá? Embaixo, ele pede para você escrever por extenso. Então, 37 centésimos, o 2, 5 inteiros e 8 centésimos, 3, 26 inteiros e 4 décimos, e o 4, 189 inteiros e 23 milésimos. Lembrando de colocar os certos, tá? Na página 99, escreva o número decimal para representar cada fração decimal a seguir. Então, ele quer que você pegue a fração e coloque na forma decimal. Moleza. Né? Moleza, moleza. Então, vamos lá. 1 décimo, 0,1. 5 centésimos, 0,05. 18, tá um tracinho aqui, 18 centésimos, 0,18. 11 milésimos, 0,011. Certo? O que mais? 119, vou botar aqui, 119 milésimos. Então vai ficar 0,119. E a última, 33 milésimos, vai ficar 0,033. Certo? No sistema monetário brasileiro atual, 1 centavo equivale à centésima parte de R$1. Ou seja, 1 centésimos em forma de fração de R$1 corresponde a 0,01 real, né? 1 centavo. Escreva uma fração decimal, ele quer uma fração e um número decimal. Você vai fazer desse jeito aqui, ó. Uma fração decimal e um número decimal para representar aí cada moedinha dessa. Então, vamos lá. 5 centavos. 5 centésimos na forma de número decimal, 0,5. 25 centésimos na forma decimal, 0,25. 10 centavos, 10 centésimos na forma de fração e na forma decimal, 0,10.
Aqui também você pode representar como 1/10, tá? Então, vamos lá. 50 centésimos, 0,50. Certo? Muita moleza, né? No item B, escreva uma fração decimal e um número decimal que represente a quantidade de cada quadro. Você vai somar aí quantas moedas ele tem, ou quantos centavos ele tem juntando as duas moedas. Depois, forma decimal e forma fracionada. Então, 25 centavos mais 10 centavos, eu tenho quanto? 35 centavos. Então, é 35 centésimos. 0,35. E juntando todas aí, ó, 50, 60, 70, 80, 90. Então, eu tenho 90 centésimos, 0,90. Faltou 10 aí para formar um real, né? Só que se formar um real, deixa de ser décimo, vai para a parte inteira, né? Lembrando de colocar os certinhos. E pra gente finalizar aí, página 100, quarta questão, você vai, para representar a parte pintada de azul em cada figura, escreva um número decimal com algarismos e por extenso. Então, vamos lá. Na figura A, ele só quer o quê? Número decimal com algarismos e por extenso. Então, eu tenho quantas partes aí na figura A cortadas? Então, você conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, e foram pintadas 4. Então, você vai escrever 4 décimos. Na figura B, eu tenho 2 inteiros e 6 décimos. 2 inteiros e 6 décimos. E na figura C, eu tenho 1 inteiro e 25 centésimos, tá? Quinta questão. Cada recipiente a seguir tem capacidade para 1 litro e está com líquido. Escreva uma fração e um número decimal para representar a quantidade de líquidos em cada um deles. Então, vamos lá. No primeiro aí, 5 décimos, certo? Aí ele quer o quê? Ele quer na fração e número decimal, 0,5. No segundo, eu tenho 2 décimos. Por que é décimo? Porque foi dividido em 10 partes, tá? Então, vamos lá. Eu tenho 2 décimos, então eu tenho 0,2. No terceiro, eu tenho 9 décimos. Se eu tenho 9 décimos, 0,9. E o último, eu tenho 4 décimos. Então, eu tenho 0,4. Tá? Ele quer a fração. Ele quer a fração e quer o número decimal. Então, tá aí. 6. Escreva o número decimal sabendo que esse número tem 3 algarismos na parte inteira e 3 na parte decimal. A soma dos algarismos é 10. Todos os algarismos são diferentes de 0. Então, eu vou dar algumas sugestões de resposta, tá? Você vai colocar, pode ser o 212, pode ser o 221, pode ser 321, pode ser 121, pode ser 411, tá? Tá aí, ó. 5 opções de respostas. Não, gente, calma.
aqui é uma opção de resposta. Essa é uma opção de resposta. E essa é uma opção de resposta. São 3, porque ele precisa de 2 números em cada coisa, certo? Então você escolhe ou essa opção, ou essa opção, ou essa opção. São 6 números com 3 grupos, certo? 3 duplas, na verdade, né? Ok? Então, beijinhos e até a próxima aula.